A Bíblia é um livro que ela começa com um cântico e ela termina com alguns cânticos. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Gênesis, na criação do mundo, Deus ele cria um mundo como se fosse em um cântico. E eu acho legal porque C.S. Lewis, ele ao escrever como foi criado o mundo ali das Crônicas de Nárnia, ele fala que o leão, o grande leão, aquele que é senhor dos bosques, ele canta. E eu não consigo ver de outra forma a criação do mundo senão essa, através da música. Os ajas de Deus ali são todos poéticos, são todos em forma de canção. Mas também quando a gente abre lá em Apocalipse, apesar de ser um livro de muito pavor sobre os últimos dias, para muitos de muito medo, e eu falo para muitos porque quando eu era pequeno, eu lembro que os meus pais liam a Bíblia comigo e eu era muito curioso. Então eu pegava a Bíblia e eu abria em Apocalipse e eu lia algumas coisas e eu ficava com muito medo, ao ponto de já ter sonhado com a besta que emergia do mar e que não sei o que. Mas na verdade ele é um livro para nós cristãos, um livro de consolo. E é curioso a gente falar isso porque a gente muitas vezes esquece que existe esse livro na Bíblia, e ele é o livro que vai falar de como nós vencemos. Ele é um livro que vai dizer de como o Senhor Jesus vence todas as coisas, e nós que estamos com Ele, vencemos também. Por isso nós precisamos nos debruçar em cima desse livro. E João, ele reconhece que a verdadeira teologia cristã, o verdadeiro sentido da vida, ele deve nos levar para uma doxologia. A doxologia é o louvor à glória de Deus. Ou seja, a vida cristã, ela nos leva a esse sentido, louvar a Deus. E quando eu leio tudo aquilo que João escreve em Apocalipse, eu vejo diversas pessoas louvando. Se você abrir lá no inicinho, você já começa a ver que as pessoas elas estão louvando, e aí lá no 1:7 as pessoas estão louvando, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, pessoas estão o tempo todo louvando ao Senhor, porque esse é um dos sentidos da nossa vida, louvar a Deus, render glórias a Deus. E inclusive o texto que a gente leu é um texto de louvor. As pessoas cantavam, clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Os anjos cantavam com eles: louvor e glória, sabedoria e ação, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para sempre. Amém. Apocalipse, ele é também um livro de louvor a Deus. Mas para a gente entender o nosso texto, a gente precisa voltar um pouquinho. Por quê? Porque João aqui, nesse texto, ele está falando um pouco sobre os selos que foram desatados. E lá no capítulo 5, ele começa a falar desses selos. E João, ele na visão que ele tem, ele olha para todas as coisas que estão acontecendo, e ele vê um livro escrito do lado de dentro e do lado de fora. E ele vê 7 selos nesse livro. E João, ele ouve alguém dizer: quem é digno de desatar os selos? Quem é que pode desatar os selos? Quem é que pode abrir esse livro? E aí então João, ele começa a chorar copiosamente. O texto não diz o motivo dele estar chorando, mas eu imagino que João, aquele que gastou a vida inteira dele por causa de Jesus, ele não é digno de desatar os selos. Ele não é digno sequer de pegar aquele livro e ler aquele livro, porque ele não tem toda a autoridade para fazer isso. E aí então um ancião se levanta e fala: eis aí o leão de Judá,
a raiz de Davi, que é digno de abrir os selos. E aí então João, ele vê Jesus entrando na cena. Imagina você no desespero, no seu momento de maior angústia, porque João ele estava preso em uma ilha, onde ele podia a qualquer momento morrer, seja de velhice, seja por causa de algo que acontecesse ali. E ele vê Jesus entrando. Imagina você nessa situação, no pior momento da sua vida, vendo Jesus entrar e dizer: eu sou digno. E aí então Jesus ele abre os selos, e João ele começa a ter uma visão um por um desses selos. E aí então João ele olha para tudo isso e vê pessoas cantando enquanto Jesus abre o selo. E um dos cânticos que ele ouve é: Tu és digno, Senhor, Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foi morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão na terra. Isso lá no capítulo 5. Ele ouve esse cântico, de que ele é digno de abrir esses selos. E aí então, enquanto Jesus vai abrindo os selos, e ele vai tendo a visão, em um certo momento, ele tem uma outra visão de que um dos selos, o quinto selo foi aberto, e gente de toda língua, tribo, povo, nação, está clamando: Jesus, até quando nós vamos morrer? Até quando seu povo vai sangrar até a morte? Até quando, Jesus? E aí então Jesus, ele entrega vestes brancas para essas pessoas, e fala assim: aguarda mais um pouquinho, só mais um pouquinho, que vai chegar a hora que isso vai acabar. Espera um pouco. E aí então a gente entra no nosso texto. João aqui, depois de ver aquele que está sentado no trono e descrever como pedras preciosas e um arco-íris em volta dele, após ele ver aquela multidão de gente, após ele ver o ladeado do trono como um mar de vidro, João agora vê pessoas, gente de toda língua, tribo e nação, com vestes brancas, louvando a Deus. Quando eu li esse texto, a primeira pergunta que eu fiz foi: por que João ele não descreveu essas pessoas com um rosto, com uma cor específica, de uma etnia específica? E a resposta é muito simples: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos convida a povoar o céu sem ver raça, sem ver língua, sem ver doença, sem ver condição. Ei, meu querido, Jesus está te chamando para convidar pessoas que estão do seu lado, aqui ou lá. Jesus está te chamando a falar do evangelho para quem você vê na rua. Ah, mas ele é homossexual, eu não posso misturar com essa gente. Ei, para de falar sobre a condição da pessoa. Jesus, ele não está interessado nisso num primeiro momento. Ah, mas ele é negro. Ei, Jesus, ele não está interessado nisso. Ah, mas ele é pobre ou ele é rico. Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado em pessoas. E o melhor de tudo é que ele nos convida a fazer parte dessa convocação. Meu querido, se você está de fora disso, você está em pecado. Eu sinto muito te dizer, mas você está em pecado, porque a ordem de Jesus é: vá e pregue.
Onde, Jesus? Na Cracolândia? Aonde eu estou mandando você estar, meu filho. Ah, mas eu sou médico, como eu vou falar no hospital? Fala. Moisés era príncipe e falou, por que você não pode falar? E aí então, meu querido, João ele vê isso. João ele olha para todas essas pessoas e ele não consegue descrever, porque o povo de Deus é um povo plural, é um povo diverso, e há beleza na diversidade. Há beleza quando a gente olha para um louvor em samba, há beleza quando a gente olha para um louvor em rock, em uma forma mais calma, em uma forma mais agitada, há beleza nisso. Jesus ama isso, meu querido. E o que a gente tem que fazer é: Jesus, o que eu devo fazer agora? Para quem eu devo falar? A gente precisa estar disponível para de fato o céu não ser só um formatinho de pessoas. Existem vários Mateus no céu, porque todo mundo veste assim, todo mundo é dessa cor, todo mundo canta assim. Não, meu querido, Jesus te chama e você só precisa estar disponível para falar desse evangelho. E aí então os anciãos olham para João e perguntam: mas quem são esses aí, João, vestidos de branco? Quem são esses aí, João? E aí João, ele, sem resposta nenhuma, ele fala: tu sabes, Senhor. E aí então o próprio Deus responde quem são esses. São as pessoas que sofreram por causa do evangelho. São as pessoas que morreram por causa do evangelho. Meu querido, você estaria entre essa multidão? Será que você estaria de pé, louvando ao Cordeiro que é digno de desatar os selos, aquele que te salvou? Você estaria entre essa multidão? Porque essa multidão é só quem está disposto a morrer pelo evangelho. Ah, mas como foi falado no teatro aqui, eu preciso só terminar a minha faculdade, eu preciso só cuidar aqui da minha esposa ou do meu marido. Ah, mas eu acabei de comprar uma casa. O tempo muda, mas não mudam as histórias. Jesus contou uma história assim: o grande banquete. Ei, servo, vai lá e avisa os meus amigos que eu vou fazer um banquete em casa. Chama todo mundo. Não tinha um disponível. Ninguém para estar ali na mesa. E aí então o senhor daquela casa diz: então vai e chama quem você encontrar na rua. E aí ele chegou com uma galera e o senhor disse: ainda está vazia a casa. Meu amigo, a casa ainda está vazia, tem muita gente para a gente chamar ainda. Jesus, ele conta com você para a gente povoar a nossa casa, para povoar o reino de Deus. E você precisa estar disponível para isso. Gordon Fee é um autor de um comentário sobre Apocalipse. Ele diz que o povo de Deus, que esse povo é o povo de Deus que não experimentará a ira, o julgamento, quando for derramado na terra, e que portanto se encontrará seguro na presença de Deus no final. Embora para muitos isso possa ser o resultado de um martírio. Esse povo é o povo que sofre pelo evangelho. É o povo que dá a vida pelo evangelho. É o povo que sai proclamando pelas ruas que o reino chegou. Esse é o povo que está lá. E aí então, meu querido, depois dessa pergunta, Deus ele começa a descrever qual vai ser o destino dessas pessoas.
João aqui ele faz duas alusões a salmos. O primeiro salmo que ele faz alusão é o Salmo 118. O Salmo 118 fala que as pessoas elas estavam ali de uma ponta até o trono, com ramos nas mãos. O salmista já estava descrevendo em como seria a visão do céu. Porque João ele fala que as pessoas que ele viu estavam em pé, com vestes brancas e segurando folhas de palmeiras. E a segunda alusão que ele faz é um pouquinho mais para frente. Dentro desse pedaço do texto que Deus vai falar sobre o futuro dessas pessoas. Ele começa a falar assim: por isso, por quê? Porque essas pessoas sofreram. Porque essas pessoas, por causa do Evangelho, tiveram fome. Porque essas pessoas se compadeceram. Porque essas pessoas se levantaram e se posicionaram em minha causa. Eles estão diante do trono. Eles servem dia e noite no santuário. Meu querido, se você não serve a Deus aqui, cumprindo a missão, você não vai servir lá no céu, não. Você precisa estar atento a isso. E não é uma palavra de domingo que vai te fazer virar essa chave, não. Não é uma palavra de um culto de oração que vai fazer você virar essa chave. Não, meu querido. É a sua vida com Deus. Não tem como a gente saber qual é a missão. Não tem como a gente saber para quem a gente deve falar, onde a gente deve estar, se a gente não se relaciona com o dono da missão. Não tem como, meu querido. E aí João ele fala que por causa desse gastar de vida, desse derramar de vida, essas pessoas estão ali, diante do trono, servindo ao Senhor, cantando para Ele. E aí o texto diz que o Senhor estenderá o tabernáculo sobre essas pessoas. E aí ele começa a dizer, talvez para mim uma das palavras mais lindas, um dos textos mais bonitos da Bíblia. Por quê? Porque quando eu era pequeno, eu não cheguei a passar fome, mas nós vivíamos em uma situação de muita dificuldade. E aí o texto diz, eles não terão mais fome. Aonde eu estou hoje, eu vejo muita criança que o único alimento que eles têm para comer é o que eles comem no instituto. E a Bíblia diz, eles não terão mais fome. Meu querido, tem gente na Cracolândia comendo lixo. E o nosso papel é apresentar Jesus para aquelas pessoas, porque eles não terão mais fome. Se a gente volta lá nos evangelhos, a Bíblia fala que o reino de Deus, ele começa aqui, já, agora. Ele não se concretiza aqui, mas ele começa aqui. E se lá no reino, no dia que a gente for encontrar com Jesus, eles não terão mais fome, por que que aqui eles estão tendo? O nosso papel é levar comida para essa gente. Mas também fala que eles não terão mais sede. Ah, meu amigo. E aqui é sede de tudo. As crianças desse tempo estão sedentas por ouvir de Jesus, para tomar água, para beber até uma coquinha de vez em quando. Elas estão sedentas, meu amigo. A gente, outro dia lá no instituto,
fazendo um momento de devocional com as crianças, eu sempre falo que nenhuma delas são obrigadas a orar comigo, a aceitar Jesus. Eu sempre falo isso porque o Evangelho, ele não é um convite obrigatório. O Evangelho, ele é um convite que você faz para a pessoa. E se o Espírito Santo agir naquela pessoa, ela está no reino. E aí então, esses tempos atrás, semana passada, eu falando sobre quem é Jesus, usando o texto de eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu nunca vi as crianças decorarem tão rápido um versículo, e entenderem tão depressa algo, como naquele dia. E eu me lembro que eu olhei para elas, isso era uma quarta-feira, eu olhei para elas e falei: Deus, eu vou orar com essas crianças, para ver se alguma delas quer te aceitar, quer entrar no reino. E aí então eu pedi para que elas abaixassem a cabeça e disse: quem quiser. Mais uma vez eu digo, quem quiser repetir essa oração comigo, põe a mão no coração e repete. Quem não quiser, não fica constrangido, você não é obrigado. Eu não vou te falar com você e brigar com você, não. Quem quiser. E eu me lembro que umas 15 crianças colocaram a mão no coração e repetiram a oração comigo. Ah, Mateus, mas são crianças e elas vão fazer isso mesmo. Não, meu querido, você não está entendendo. Elas repetiram a oração comigo. E isso é motivo de dar glória a Deus, porque o que essas crianças aprendem na vida delas, dentro de casa, com o meio em que elas vivem, meu querido, às vezes é muito mais prazeroso. E eu não fico mentindo para elas de que, porque quando você aceitar Jesus, vai ser tudo maravilha, toda a sua família vai parar de brigar. Não. Eu mando a real para as crianças. Eu falo: olha, vai ser diferente, mas vai ser difícil. E é muito bonito ver isso, gente, porque eu tenho certeza que eu vou ver essas crianças no meio daquela multidão. Elas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque esse é o nosso papel, ser parecido com Jesus. Nunca mais os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Meu Deus! Eu não sei se você estava vivendo esses últimos dias aí, mas que calor! A Bíblia fala que nunca mais vai ter calor assim. Sabe quando o clima está fresquinho, agradável? Eu não sei aqui quantos de vocês já foram na praia, mas quando o clima está favorável assim, para você ir para um clube, para uma praia, o céu é assim, meu amigo. O clima é favorável. O ambiente é, meu Deus, sem calor, sem frio demais, nem calor demais para a gente morrer de calor, como aconteceu nos últimos dias, e nem frio demais para a gente morrer de frio, como acontece muitas vezes com as pessoas em situação de rua, com algumas famílias em barraco, dentro das favelas. Não vai ter mais isso, gente. Mas as pessoas, elas só vão experimentar isso se eu e você estivermos disponíveis a proclamar o reino de Deus. E aí então, João ele volta lá em Salmos de novo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo.
Ah, Jesus está com você, meu querido. Jesus está com você e você não precisa temer nada. Por isso você pode falar dele na rua. Ah, mas vão me perseguir, vão falar de mim. Ei, querido, Jesus está com você. E Jesus quer estar com essa gente também. Gente que não conhece Ele. Gente que é da família, mas ainda não está na família. Gente que estava na família e agora está longe. Deus conta com você, meu querido. Ele fala: pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Me lembro também de um texto em Ezequiel. E aí, já quase finalizando essa mensagem, o texto de Ezequiel vai falar dos maus pastores e do bom pastor. E aí o texto diz que os maus pastores, porque eles são maus, eles conduzem as suas ovelhas de uma forma errada. E as suas ovelhas, elas pisam na grama, elas mancham o rio de lama. E a ovelha, meu querido, ela não toma a água se a água não estiver paradinha. Ela não deita na grama se a grama não estiver fofinha. E aí Deus diz para o profeta: eu serei o pastor que vai conduzir essas ovelhas. E essas ovelhas vão desfrutar do melhor que eu tenho para elas. E aí então João, ele termina esse texto dizendo que ele os guiará a fontes de águas vivas. E Deus, meu querido, não sou eu. Não sou eu nem que estou dizendo isso. O próprio Deus, o Senhor dos Senhores, diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. A gente sofre muito nessa terra. A gente sofre por causa do nosso pecado. Mas Deus, Ele nos convida a viver novamente em um jardim, um lindo jardim, onde a gente vai poder desfrutar das delícias desse jardim. E Ele nos convida a chamar mais gente para desfrutar desse jardim. Ele nos convida a sentar à mesa para desfrutar de um banquete, mas Ele nos convida também a chamar mais gente para desfrutar desse banquete. Porque ali, meu querido, se você chorava por fome, ó Deus enxugando as suas lágrimas. Se você chorava porque está com dificuldade, tem boleto para pagar e você não sabe como vai pagar, Deus está enxugando as lágrimas e está disponibilizando a forma disso. Porque Ele é o nosso pastor. Sempre que eu me lembro desse texto, eu me lembro de uma música que a Jéssica Augusto cantou, e eu sempre que eu estou com dificuldade eu canto: pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê, meu querido. Jeová Nissi, Jeová Shalom, Ele é o Deus da paz, meu querido. Quando você estiver passando por dificuldade, meu querido, lembre-se disso. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus que enxuga as minhas lágrimas, mas me convida a chamar outras pessoas para Ele enxugar as lágrimas deles também. A gente precisa libertar a nossa mente dessa visão diabólica de que ser cristão é só estar dentro de uma igreja, louvando a Deus, levantando as nossas mãos e dizendo que Ele é lindo, que Ele é santo. E a gente precisa entender que o reino de Deus é um reino que se movimenta.
Aqui é reunião onde a gente vem se sentir abraçado, acolhido, armado, aprender mais de Deus. E a igreja de verdade, ela começa na hora que a gente sai daquela porta ali. A gente precisa entrar nesse reino, onde a gente entende que muita gente precisa entrar com a gente. Que você entenda isso, meu querido. Que você medite nisso. E que você se lembre todos os dias que para você estar dentro daquela multidão, você precisa gastar a sua vida com o Evangelho. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar com vocês. E assim como eu sempre falo com aquelas crianças, meu querido, você não é obrigado a estar aqui. Você não é sequer obrigado a ser um cristão. Mas se você está aqui, se você quer morar no céu, meu querido, gaste a sua vida com Jesus. Gaste a sua vida em prol do reino. Derrame a sua vida toda, tudo que você tem, tudo que você é, no altar de Cristo. E fala: Cristo, me usa da forma que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. Meu querido, Jesus, Ele te ama muito. E Ele quer que outras pessoas conheçam desse amor. E você pode fazer parte disso. E ainda de cabeça baixada, eu quero dizer que só você que quer fazer parte disso, coloca a sua mão no coração. Mas é você que realmente quer fazer parte disso. Você que realmente entendeu que você precisa gastar a sua vida aos pés de Jesus, pregando o Evangelho, anunciando o Senhor Jesus, o amor de Jesus, nos 4 cantos dessa cidade, desse país, do mundo. Só você, meu querido. Ora aí no seu lugar, eu vou orar por você. Ah, Senhor Jesus, antes de tudo, de qualquer coisa, eu quero te pedir perdão, Deus. Perdão porque nós negligenciamos, Pai, o Evangelho. Perdão porque nós, Pai, muitas vezes querendo fazer a nossa vontade, a gente esquece que a prioridade é o Senhor. Mas Deus, eu com os meus irmãos aqui, eu digo e afirmo, Jesus, nós queremos fazer parte do Teu reino. Nós queremos gastar a nossa vida aos Teus pés. Nós queremos, assim como João, olhar para aquele que é digno de abrir o livro e dizer: eu estou aqui e eu quero falar do amor que me alcançou. Eu quero, Pai, ver as pessoas que estão à minha volta nunca mais chorando, Jesus, porque o Senhor é quem enxuga as lágrimas deles. Eu quero, Pai, não ver mais crianças morrendo por causa de uma guerra maldita. Missionários morrendo por causa de uma guerra maldita, Jesus. Ah, Jesus, eu não quero ver isso mais, Jesus, e por isso eu vou gastar a minha vida proclamando o reino, proclamando o Evangelho, Jesus. Ah, Jesus, dê capacidade, força, Jesus, para cada um desses irmãos, Pai, que colocaram a mão no coração, Jesus. Derrama sobre eles uma unção, Pai, que nem eles vão entender de onde veio, mas eles só estão lá e já estão falando do Seu amor, Jesus.
Derrama sobre essa igreja, Jesus, sobre os líderes, sobre a galera do louvor, sobre os adolescentes, sobre as crianças, Pai, uma unção, Jesus. Que essa igreja vai ser conhecida como a igreja que ama tanto a Jesus, que ela também ama as pessoas que estão do lado de fora. Ah, Jesus, que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, e que nós possamos mostrar isso, Pai. Possamos mostrar isso, proclamando o Teu reino, Jesus. Para que um dia nós façamos parte daquele lindo coral que vai estar cantando lá em cima, mas também que nós possamos ver amigos e amigas, irmãos e irmãs, primos, tios, vizinhos, pessoas em situação de rua, todo mundo junto, Pai, louvando e engrandecendo o Seu nome. O Todo-Poderoso, que está assentado no trono, aquele que merece louvor. Aleluia, Jesus.